Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que te diferencia das outras pessoas com quem você convive? Como você trata as pessoas? Como você trata essas pessoas que convivem com você diariamente? Olha, no mundo espiritual, todos nós somos iguais. A diferença é como nós nos postamos diante das situações. A diferença é como conseguimos lidar com essas situações e principalmente com os relacionamentos humanos. Nós vamos abordar esse tema hoje. Eu creio mesmo que o tema vai ser muito importante para você. Então, nos acompanhe. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais um dia nós estamos aqui trazendo um tema para falarmos dele em uma visão espiritual. Creio que se nós, espíritos encarnados, tivéssemos mais consciência de que estamos vivendo um período na matéria. Não somos seres materiais, mas usamos da matéria como experiência para nos tornarmos espíritos melhores. A matéria é como uma escola. A matéria é como uma escola para os alunos. Não é a vida dele dentro da escola. É um período de vida onde ele está se formando um ser melhor, um profissional para o seu futuro. Assim também é a matéria para o espírito. Nós estamos vivendo esse período encarnado, mas somos espíritos que teremos continuidade como espírito que somos. Então, o que diferencia um do outro? O que me diferencia de você? O que eu sei e o que você sabe. Nos faz diferentes. Por que existe afinidade? Afinidade significa pensamentos parecidos, sentimentos parecidos, que faz com que possamos nos aproximar. Nos aproximar porque eu procuro espiritualidade. Você também. Então, os nossos caminhos se encontram para quê? Para que possamos nos ajudar mutuamente. Eu te ajudo, você me ajuda. Isto é afinidade. Por que um espírito tem que reencarnar? Me diga. Porque no mundo espiritual, você não consegue mesmo lidar com uma pessoa que te fez muito mal. Então você volta para a escola da vida, onde passa por um período de esquecimento dos fatos que ocorreram no passado, recebe uma roupagem nova, cria-se um plano para se aproximar daquele que você fez mal e que este também fizeram mal a você, e dentro desse relacionamento material, você consiga tirar as mágoas, tanto do seu coração como do coração de quem você magoou. Olha como é tudo muito bem calculado a favor do espírito que deseja evoluir, que deseja se formar um ser espiritual melhor no futuro, vivendo as experiências do presente. Então, meu irmão, minha irmã, hoje o tema ele é muito importante para você refletir. O que você é de diferente do outro? O que te diferencia? Senão o seu conhecimento. Por que Jesus disse que o conhecimento liberta? Conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. Deixa eu dar aí trabalho aí para Sofia. Sofia, coloque aí onde está isto na Bíblia. Eu vou te contar, confesso. Em particular, eu não gravei em que versículo ou capítulo está esta passagem do Cristo. Mas a Sofia já colocou aí para você entender que não criamos nada aqui não, tá? Não vivemos no mundo da ilucubração, não. Aquilo que nós falamos aqui
São informações trazidas destes espíritos que aprenderam com o mestre. Que mestre? O Cristo planetário, Jesus. Sabe, eu sempre repito aqui, e ele encaixa perfeitamente no tema, a missão da casa. A missão da casa trazida pelo dirigente espiritual é reunir, reagrupar, redirecionar, reespiritualizar o seio familiar na mensagem do Evangelho do Cristo de Deus na Terra. Tá aí, meu irmão. É isso que estamos desejando para você, que você possa se reunir, se reagrupar, se reespiritualizar nesta mensagem que de fato nos liberta de todos os males que nós enfrentamos na nossa vida carnal. Você sabe qual é o pior mal? Já nos dizia o grande brasileiro que o pior mal, ele dizia mais, ele definia melhor, ele dizia que Satanás, pesado, né? Satanás é a somatória da ignorância do homem. O que é Satanás? A somatória da ignorância do homem faz com que essa energia da intolerância, da maldade, possa se manifestar no ser humano. Então, quando nós buscamos conhecimento, nos livramos desta maldade, deste mal, e nos tornamos, sim, um ser espiritual, humano, melhor. Vamos fazer a nossa prece. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril. Amanhã, Bezerra de Menezes estará conosco em um atendimento gratuito para aqui o Brasil e para o mundo. Pois o atendimento de um espírito, ele não precisa se estar fechado, ele não se limita às paredes onde está ali incorporado Bezerra de Menezes. Não há esse limite. A nossa cabeça que cria essas limitações. O trabalho espiritual, ele acontece para todas as pessoas que se conectam àquele trabalho. Então, Bezerra de Menezes estará conosco amanhã e a transmissão que fazemos pela internet faz com que a sua conexão te dê oportunidade de receber em sua casa a presença dos irmãos espirituais em socorro a você e suas necessidades. Você acredita nisso? Não coloca limitação, não. Não deixa que a falta do conhecimento te impossibilite de receber a ajuda espiritual. Tá certo? O convite está feito. Amanhã, a partir das 8 horas, a transmissão começa com a palavra do nosso amigo Gilson Pimentel, na sequência, o nosso irmão Gilberto Rissato. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece? Vamos, com toda a sinceridade de alma, com todo o sentimento de amor ao Cristo Jesus, a Maria Santíssima, e vamos ouvir a cigana Esmeralda, que hoje, sexta-feira, ela nos convida à cerimônia do algodão. Logo mais, vamos ouvir, depois já vamos falar desta cerimônia. Então, vamos falar com Deus. Senhor, nós nos colocamos como ferramenta da Sua vontade, para que manifestem no coração de cada um de nós o Seu amor. E com ele, Senhor, não nos falte a paz, a sabedoria, a força. O desejo é de olhar o mundo com os olhos, Senhor, cheios de amor. É ter em nós a paciência, a compreensão e a prudência. É ver, Senhor, além das aparências, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles.
Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que assim somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos almas, espíritos, pessoas tão boas e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua vontade ou a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós Te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Damos graças a Deus pela vida e por tudo que a vida nos proporciona. Sabe, é muito triste ver pessoas que dizem acreditar em Deus, acreditar no bem, acreditar no amor, mas quando ela passa por um teste de mostrar a sua crença, ela simplesmente falta. Ela se desespera, ela se revolta, ela se descontrola. O que é Deus senão tudo quanto existe na vida do ser? Não há como você separar o que você vive de Deus. Não há como separar o ar daquilo que você faz. Onde você está, o ar está presente para você viver. Onde você está, Deus está presente para poder você viver. Viver o quê? Viver as experiências que são importantes no amadurecimento de sua alma, ou melhor, do seu amadurecimento. Como que nós nos tornaremos espíritos iluminados se não vencendo os desafios do dia a dia? O que forma uma pessoa melhor se não vencendo as dificuldades do cotidiano? Me diz, o que formou um Chico Xavier? O que formou um Bezerra de Menezes? O que foi que formou Jesus, senão a vivência das suas experiências na sua trajetória? E assim somos nós. Então, eu preciso ter o controle da situação para não deixar que a situação ela seja contrária a mim. Por quê? Porque aquela situação é a melhor que eu possa viver para melhor poder agir. É assim que eu vejo a presença de Deus. Reclamar é uma das maiores boicotes que você pode fazer contra o ser mais importante da vida. Quem é esse ser? Você. Reclamar é você se boicotar. Sabe o que é boicotar? Não sei se os portugueses entendem, os palavreados, que a gente usa aqui no Brasil, mas o que é um boicote? É você ficar ali cortando, impedindo que haja um progresso. Então, não seja um boicotador da sua vida. Não é? Não seja. Então, pare de reclamar e comece a realizar. Pare de reclamar e entenda que o que você está vivendo é uma experiência importante para amanhã você ser um ser humano melhor, um espírito melhor. Bem, vamos passar a palavra à cigana Esmeralda, que logo mais estará aqui conosco na cerimônia do algodão. Vamos lá, cigana Esmeralda, a palavra é sua. No plano espiritual, todos nós somos iguais. O que nos diferencia é o que está dentro de nossa alma. É o que vai na nossa alma, no fundo do nosso coração. Essa é a diferença. De como eu me sinto em relação a outros.
o que eu faço com relação a outras pessoas. Essa é a grande diferença. Como eu sou, não faz diferença. O meu físico não faz diferença. O quanto eu tive de dinheiro aqui ou em qualquer outro lugar não faz diferença. Mas como eu tratei as pessoas faz a diferença. Como eu tratei meu corpo, como eu tratei a vida, faz diferença. Nós estamos falando há anos. Cuidem dos seus filhos. Cuidem das crianças. E vocês não compreendem. Hoje em dia, o que mais tem, e descaradamente, é roubo de crianças. Levando os jovens a achar o que é errado é certo, o que é certo é errado. Fazendo umas confusões enormes na cabeça dos adolescentes e das crianças. Obrigado, Cigana Esmeralda. Muitíssimo obrigado. Esse momento de reflexão em suas palavras é muito importante para todos nós. Obrigado, Cigana Esmeralda. E não é? Você assim pensa também? Você concorda que uma palavra como essa nos faz refletir? O que vai me diferenciar, senão a postura que eu tenho diante de uma situação? Não é? Olha, se você passa por uma situação de perseguição, qual é a sua postura? O que vai diferenciar você de mim é como você vai lidar com esta perseguição. Eu posso simplesmente me irritar com o perseguidor, eu posso ficar bravo, posso ficar preocupado, nervoso, chateado, ou eu posso simplesmente relevar. Para que eu vou ficar preocupado com ele? Se ele está me perseguindo é porque ele está atrás. Então não vou parar as minhas realizações, a minha atenção com o que eu faço por causa de um perseguidor. Vou continuar. Então o diferente é, se eu parar para dar atenção, eu atraso a minha evolução. O que faz a diferença de uma postura a outra? Aquele que não parou, seguiu. Aquele que parou, perdeu. Então, a Cigana Esmeralda, creio eu, que foi muito claro, que ela foi muito clara nas palavras dela, não é? Não foi? Você assim pensa também? Ora, olha só, ela diz aqui o seguinte, ó, o quanto eu tiver dinheiro aqui ou em qualquer outro lugar, não faz diferença. Não faz diferença. Mas como eu tratei as pessoas, isto sim faz a diferença. Faz toda a diferença. Se você vê uma pessoa educada, tratando bem os seus colaboradores, e vê outra pessoa ignorante, tratando mal aqueles que colaboram com a instituição, com a empresa que ele tem, aí você vê o diferente. Você vê que a pessoa que trata bem os seus colaboradores, a instituição que ele dirige, que ele coordena, que ele administra, que ele é dono, ela vai crescer. Por quê? Porque os trabalhadores valorizados e vão valorizar a tarefa que é designada a ele. Aqueles que não são valorizados não vão dar valor, porque refletirá aquilo que recebe. E assim também dentro do seio familiar, aquele que dá valor aos filhos, quando estes ainda adolescentes ou até crianças e jovens, chega lá que para você seria uma tolice, olha, eu fiz isso, pai, olha, sei lá, o meu cantor preferido vai vir aqui, olha que maravilha, você fala, besteira. Então você desvalorizou aquele gosto daquele jovem, daquela criança, daquela pessoa. Mas se você valoriza, poxa, que legal, legal, gostei, tá feliz? Tô, mãe, pai, tô feliz. Então você valoriza aquilo.
Não que vai deixar que aquilo seja algo maior que as responsabilidades do jovem, mas vai dizer para ele: poxa, jovem, legal, muito bom, que feliz. Então, a pessoa se sente valorizada nos gostos dela. E isso faz com que ela também valorize a sua opinião, a sua presença. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sabe, o que a casa espiritual nos ensina? Que sejamos acolhedores dos que buscam ajuda, dos que buscam melhora, do que buscam a cura. Sejam acolhedores, pois só o acolhimento já era um grande medicamento para as dores do corpo e da alma. Então a casa acolhe a todos nós, a casa acolhe a você. E o que você precisar, pode ter certeza, de alguma forma essa casa irá contribuir com a sua, não contribuir com a sua necessidade, mas contribuir com aquilo que é necessário para você. Entendeu? Este é o trabalho dessa seara, desta bendita casa de Maria. Bem, obrigado mais uma vez a cigana Esmeralda. Ela fala sobre a atenção que temos que dar para os jovens, as crianças, né? Olha só, nós temos uma estatística aqui trazida pela produtora Luana, que no ano de 2025 o Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro registrou um aumento de mais de 400% em casos de crianças desaparecidas nas praias do estado, em comparação do estado do Rio de Janeiro, né? Em comparação ao mesmo período do ano de 2024. Olha só, olha o que absurdo, um aumento de 400%. E nós estamos ainda no começo de 2025. Tem números aqui, ó, 1.938 casos, um número que já supera o total de ocorrência de 2024, que foi de 1.398. Meu Deus! Então é preciso dar atenção aos jovens, é preciso dar atenção às crianças. Nós somos responsáveis pela geração que vem que vem depois de nós. Nós somos responsáveis. Nós temos que realmente deixar uma boa herança para esta juventude. E não é dinheiro, não. É exemplo. Exemplo de fé, exemplo de ação caridosa, exemplo de amor. E aí, você tem essa herança para deixar para os teus? Você tem a herança para deixar? Ou você está preocupado em deixar bens materiais? Eu preciso deixar uma casa, um carro, eu preciso deixar contas bancárias recheadas para os meus filhos serem bons, para terem uma boa vida. Não, você tem que deixar a ele o seu legado, o seu exemplo, o seu amor, a sua caridade, a sua fé. É isto que é a herança que devemos deixar para essa geração que está aí, que vai ser a geração que dará continuidade. Bem, momento do Livro dos Espíritos, estudo deste grande livro deixado para todos nós. 881, Allan Kardec pergunta ao mundo espiritual: o homem tem o direito de juntar bens para descansar quando não puder mais trabalhar? Boa, né? Boa, né? A gente está falando de herança, né? De recursos. Boa pergunta. Vamos à resposta do mundo espiritual? Sim, mas deve fazer isso com honestidade e pensando na família. Não por egoísmo. Até os animais dão exemplos de cuidado com o futuro. Claro que devemos cuidar do nosso futuro. Claro que devemos ter condições de uma vida melhor. Claro, porém, isso não pode simplesmente ser no campo da matéria. Disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça,
e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Onde está? Aonde está? Aqui, ó. Tá aí. Evangelho de Jesus segundo, tá aí, ó. E aí? Você segue essa assertiva do Cristo ou você inverte? Busca primeiro as coisas materiais, tendo tempo eu vou cuidar do meu espiritual. Infelizmente, é o que mais acontece no mundo. Aí vem um sofrimento, uma dor, um grande problema, aí sim, vamos buscar Deus para nos ajudar a resolver o problema. E por que primeiro cuidar da sua alma? Por que não primeiro cuidar da alma para que as coisas materiais sejam simplesmente alcançadas pelo mérito de fazer bem? Não é? Eu fico imaginando, puxa vida, né? Tem gente que vive aqui tão próximo de Pouso Alegre e nunca foi visitar o santuário. Eu sei de pessoas que vivem em outro continente e morrem de vontade de vir conhecer o Santuário de Saracali, o Templo Maria Santíssima e sua sede em São Paulo. Não é muito contraditório, não é a palavra, mas é triste, não é? Saber que há pessoas tão próximas e elas ainda não se esforçaram o suficiente para conhecer o santuário. Espero no Santuário de Saracali, Eslava Saracali 2025. Estou ansioso para te encontrar. Não deixa de vir falar conosco, tá? Tem gente que disse assim, poxa, queria tanto falar com aquele médium, com aquela pessoa, mas ela fica toda sem jeito. Não tem isso não, nós somos família, não é? Nós somos família e não há diferença não, não há mesmo. Então eu vou ficar muito feliz se você vir até nós na Eslava Saracali para termos um momento de conversa, de descontração, de um abraço fraternal, como diz Paulo de Moraes, não é mesmo? Meu forte abraço, muitíssimo obrigado pela sua presença. Olha, a casa te convida a fazer parte. A casa, ela não quer que você entre nela, ela quer que você deixe que ela entre em seu coração. Para que onde você estiver, você se sinta membro desta casa, deste projeto, desta ideia, deste amor. E aí, sim, contagiar outras pessoas nesta mesma vibração de amor. Tá bom? Eu peço a sua ajuda material para sustentar esse trabalho que é espiritual, mas que está no campo físico. Então nos ajude. Você já se tornou colaborador desta casa? A gente está nesta campanha aí de expansão. Você já se tornou um destes 3.000 contribuintes com R$60 mês? Teve um amigo nosso que eu chamo ele de Mineiro, né Mineiro? Ei Mineiro, Mineiro sabe do que eu estou falando. Ele disse, Júlio, eu quero fazer parte desses 3.000, mas eu quero de uma só vez, vou colaborar de uma só vez. Faz a conta aí, né Mineiro? E ele cumpriu ali o seu compromisso. Eu te agradeço, hein Mineiro? Mineiro baiano. Deus te abençoe, viu meu irmão? E Deus abençoe a cada um de vocês. Muitíssimo obrigado. Que a paz de Deus, do Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.